Oi, sejam todos bem-vindos à apresentação Inteligência Artificial e Sociedade, Impactos, Desafios e Reflexões. O meu nome é João Pedro Serbeck e eu, junto do Grupo 13, que é constituído por mim, pelo Cauã Moreno, pelo João Lucas Machado e o Leandro Carlos, vamos estar apresentando um pouquinho desse tema para vocês. A inteligência artificial ela é indiscutivelmente uma das tecnologias mais transformadoras do século XXI. A gente pode ver isso muito bem com o uso que tem sido feito. Todo mundo hoje em dia entende mais ou menos uma base do que pode ser uma inteligência artificial e usa pelo menos uma delas no seu dia a dia. Ela se faz presente, a inteligência artificial, em tarefas tanto corriqueiras do dia a dia, mas também em sistemas de missão crítica, ou seja, sistemas mais complexos e tudo mais. Para compreender os seus múltiplos efeitos, a gente analisou três obras complementares, sendo elas o artigo Inteligência Artificial em Sociedade, Avanços e Riscos, do Jaime Simon Sickman, que foi lançado em 2025, o episódio Plaything da série Black Mirror, que também foi lançado em 2025, esse episódio, e a palestra ChatGPT e as potencialidades e riscos da IA para a educação, do Mariano Pimentel, também de 2025. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da IA. A jornada da IA ela começou em 1956, na Conferência de Dartmouth, quando o termo ele foi cunhado pela primeira vez e estabelecido então. Nas décadas seguintes, ali entre os anos 70 e 90, surgiu um ciclo de estagnações que foi conhecido como AI Winters, que é basicamente um tempo em que poucas coisas foram desenvolvidas para essa área e não foi muito fomentado sobre ela. Mas então em 2010 a gente tem finalmente uma virada, que aconteceu por causa do ressurgimento das redes neurais profundas e também a explosão de dados que foram possíveis graças à disponibilidade da internet, que agora era muito comum de todo mundo ter na sua casa, mesmo que fosse uma internet fraca e tudo mais. Agora, desde 2020, os últimos anos, a gente vai vivendo um período de avanços acelerados, provavelmente os maiores nessa área, que foram impulsionados pelo poder computacional, que está crescente aos poucos, e também pela adoção em larga escala da IA. Os benefícios da IA, que são apontados pelo artigo do Sickman, destacam que a IA potencializa a capacidade de decisão humana ao automatizar processos antes inviáveis. Por exemplo, na medicina, ela auxilia no diagnóstico por imagem e também no planejamento de tratamentos. Na área de financeira, né, de financiamentos e tudo mais, ela realiza análises preditivas em tempo real, coisa que seria muito inviável uma pessoa fazer na mão e tudo mais. E na educação, ela viabiliza plataformas adaptativas que personalizam o ensino de acordo com o perfil de cada aluno, coisa que antes seria inviável, porque afinal de contas um professor não poderia desenvolver um plano de aula para cada um dos seus alunos. Mas mesmo assim, é óbvio que também existem problemas. Nesse mesmo artigo do Sickman, ele alerta para 5 categorias principais de risco. O primeiro são as falhas técnicas ou bugs que podem gerar comportamentos imprevistos pela IA, como aconteceu, por exemplo, com o Grok, a IA do Twitter, que começou a fazer disseminação de ódio contra certos grupos sociais, a partir do momento em que aconteceu uma falha técnica nele que fez com que o que ele ouvia de alguns usuários ele ficasse replicando. O segundo envolve a vulnerabilidade de segurança cibernética, o que abre portas para ataques e manipulação de dados. Em seguida, a gente também tem o problema do aprendiz de feiticeiro, que é basicamente quando os sistemas executam comandos literalmente sem compreender a intenção humana. O quarto risco ele se refere à autonomia compartilhada entre homem e máquina, em que a atribuição de responsabilidade se torna difusa. Finalmente, tem o impacto socioeconômico, pois certas funções tradicionais podem ser substituídas, gerando desafios ao mercado de trabalho. Como, por exemplo, o mercado de trabalho na área de artes, que está sendo a maior discussão, imagina, na área de arte, uma das maiores discussões, é essa da questão da arte, que aos poucos está ficando muito fácil você produzir arte com o uso da IA e muita gente está ficando com medo de perder espaço no mercado por causa dessa questão. Talvez empresas grandes, por exemplo, no futuro não queiram mais gastar dinheiro com artistas e preferam gastar com IA, que é mais barato, né, e tudo mais, e mais acelerado para entregar os projetos. O que é uma reflexão muito grande a respeito da área e que, querendo ou não, está causando sim problemas nessa área de artes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o episódio Plaything, que foi abordado anteriormente, que é da série Black Mirror, porque é o seguinte, ele traz à tona dilemas étnicos ao imaginar umas criaturas digitais que são chamadas de Fronglets no episódio, que por meio de ondas sonoras elas reduzem a agressividade humana sem o consentimento dos afetados.
A trama ela ilustra o conflito entre o Cameron Walker, que representa a humanidade atualizada, e o detetive Kano, que ele é o símbolo da humanidade não atualizada. O enredo ele nos faz questionar até que ponto a gente pode permitir as transformações da consciência humana por tecnologias sem que a gente ultrapasse os limites éticos. Agora vamos também analisar um pouquinho da palestra sobre ChatGPT do Mariano Pimentel e também sobre IAs na educação. Na palestra, ele fala algumas coisas e a gente consegue, a partir dela, ver o ChatGPT como uma máquina de produção de texto que atingiu 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Porque é realmente isso que é o ChatGPT. Ele é uma ferramenta muito poderosa, a gente tem que admitir, e que fez muito sucesso de forma rápida. Por exemplo, em testes padronizados, o sistema ele supera 99% dos estudantes no Enem. E isso demonstra que ele tem muito potencial para democratizar o acesso ao conhecimento e oferecer também suporte personalizado ao aprendizado, que é algo muito bom, obviamente. Mesmo assim, a gente tem que perceber que surgem ameaças, como o colonialismo de dados, em que a predominância de conteúdo em inglês reproduz vieses culturais. Há também o risco da difusão de informações não verificadas, exigindo que professores e alunos desenvolvam a habilidade de formular perguntas criteriosas, avaliar respostas com rigor e buscar múltiplas fontes de informação. Afinal de contas, a IA aprende muito com o que os usuários falam para ela e explicam. Então, algumas dessas coisas podem acontecer, então a pessoa que está usando tem que entender esse lado da IA, que pode também ser falho. Uma outra coisa que o Pimentel ele aponta é que tem a previsão de uma singularidade tecnológica por volta de 2045. Um ponto em que a inteligência das máquinas ultrapassaria basicamente a nossa inteligência humana. Essa perspectiva ela reforça a urgência de preparar a comunidade educacional e também a sociedade como um todo para um futuro em que o relacionamento com a IA vai ser ainda mais profundo e integrado. Ou seja, vai ser praticamente impossível não estar utilizando ela no seu dia a dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios éticos que a gente gostaria de abordar. Nas 3 obras, elas convergem na importância dos princípios éticos claros. Elas sempre abordam a transparência como algo fundamental para que saibamos como os algoritmos tomam decisões. A responsabilidade define quem responderá por eventuais danos. E a explicabilidade exige que as soluções de IA possam justificar suas recomendações. No âmbito escolar, é essencial proteger dados pessoais, combater vieses e garantir que a personalização do ensino não prejudique a autonomia intelectual dos estudantes. Para a gente implementar a IA de forma ética e eficaz, a gente precisa formar professores com competências técnicas e éticas também, adequar as práticas à lei geral de proteção de dados e também promover políticas que assegurem a inclusão e a diversidade. Somente assim a gente pode equilibrar os benefícios da tecnologia também com o respeito dos direitos fundamentais, como, por exemplo, os direitos humanos de não de discriminação de ódio e outros tipos de coisas que podem acontecer, além também de viabilizar que todos possam ter acesso a esse tipo de informação. Para concluir, a gente pode perceber que a inteligência artificial ela representa um motor de oportunidades inéditas e, ao mesmo tempo, uma fonte de riscos relevantes para a sociedade. O artigo do Sickman ele fornece a base teórica para compreender esses efeitos, enquanto o Playfing ele dramatiza as implicações sociais e existenciais. E a palestra do Pimentel destaca os impactos imediatos do uso de IA na educação. Nós recomendamos a adoção de marcos regulatórios equilibrados, a difusão de letramento digital, a formação técnica e ética de profissionais e também de políticas inclusivas. O futuro da relação entre a tecnologia e a sociedade ele vai depender das decisões que a gente toma hoje em dia. Então é importante a gente realmente estar sempre analisando e tentando compreender um pouco melhor antes que chegue um momento em que a gente não possa fazer nada para poder mudar isso. No geral é isso, muito obrigado pela atenção e espero que tenha sido boa essa apresentação, espero que tenha dado para entender o que a gente queria passar aqui.